participa da inauguração do Complexo de Energias Boa Ventura, construído pela Petrobras na região metropolitana do Rio de Janeiro. E nós vamos até Itaboraí acompanhar esse evento ao vivo. Pede-se a todos que ocupem posição de respeito para a execução do hino nacional. Neste momento, será exibido vídeo da Petrobras sobre o Complexo de Energias Boa Ventura. Meu nome é Antônio Carlos, sou engenheiro civil e trabalho com patrimônio histórico há 20 anos. Nós estamos no sítio arqueológico da Fazenda Macacu, onde temos as ruínas do Convento São Boaventura e da torre da Igreja Matriz de Santo Antônio de Sá. É um patrimônio histórico de grande relevância para o país, para o estado, e para o município de Itaboraí. A minha jornada aqui na Petrobras começou há 15 anos atrás. E naquela época, a partida dessa unidade era um sonho para mim como técnico recém-admitido, não só como técnico, mas também como morador da região. Eu sabia que a partida dessa unidade iria trazer transformações econômicas e sociais, não só para a nossa região, mas para todo o Brasil. Era um sonho para aquele técnico recém-admitido entrar aqui e embarcar nesse projeto maravilhoso. Se tem uma palavra que define a equipe envolvida nessa construção, acho que a gente chama de resiliência. A gente sempre acreditou na capacidade de superação e de realização da nossa companhia, e não só da Petrobras, do seu principal ativo que são as pessoas, mas também da própria indústria nacional. E muitos não acreditavam, tá? Muita gente não acreditava que a gente estaria onde a gente está, mas a gente conseguiu. A gente traz ótimas notícias para a Petrobras, para o Brasil e para toda a sociedade. A Petrobras, ela retomou grandes obras, trazendo desenvolvimento para o Brasil, para todos os estados, todas as regiões, e o Rio de Janeiro está incluído nesse grande projeto da Petrobras. Uma unidade de processamento de gás natural com capacidade de processar 21 milhões de normais metros cúbicos dia entra em operação ainda em 2024, já começando a gerar receitas para a Petrobras, pagamentos de tributos para o Brasil e levando desenvolvimento social e econômico para toda a região.
é um movimento de retomada muito forte. E esse movimento todo é feito pelas pessoas que estão trabalhando aqui. Essa é a primeira unidade que entra em operação no Complexo de Energias Boa Ventura. O gerente-geral do Complexo de Energias de Boa Ventura, Cândido Queiroz, pronunciará as palavras de boas-vindas. Aqui do meu lado direito. Pessoal, bom dia. Bom dia, pessoal. Bom dia, pessoal. Bom dia. Agora sim. Aqui, ó. O L, isso aí, pessoal. Primeiro, agradecer a vocês o privilégio de estar inaugurando uma planta que vocês fizeram acontecer. Eu participei da primeira análise de risco do polo petroquímico em 2000, representando o Refino. E nós agora estamos transformando em realidade por conta de vocês, do esforço, da dedicação, da capacidade e da teimosia, como Dona Lindu, né, presidente? Da teimosia de vocês. Agora nós estamos entregando a primeira planta e vem mais. Vem mais. Vem aí o HCC para a gente produzir mais diesel. Estamos discutindo uma planta petroquímica aqui no Gaslub. E a orientação da nossa presidente é agilizar os projetos. Essa é a orientação, para a gente poder monetizar, ganhar mais, ter mais lucratividade e atender também, não só aos nossos clientes, como atender a função social da Petrobras. Né? Tá certo? Gerando emprego, gerando renda, trabalhando na diversidade, coibindo qualquer tipo de violência, coibindo o assédio e juntos fazendo dessa companhia uma empresa cada vez melhor. Agora, presidente Lula, nós vamos agilizar os projetos, mas nós vamos deixar um tiquinho para o seu quarto mandato, viu? Vai ficar um pouquinho para o seu quarto mandato. Tá certo? Então, pessoal, quem vai dar as boas-vindas para o presidente Lula, para o ministro, para todas as demais autoridades, é a nossa diretora de engenharia, minha amiga de Refino, hoje diretora de engenharia, e que fez com o seu time essa obra acontecer junto com a DPI. Renata, a bola é sua para dar as boas-vindas para o presidente. Bom dia, pessoal. Presidente, a equipe da engenharia aqui, da diretoria de engenharia. Pessoal, levanta aí quem é da diretoria de engenharia. Vamos aí, pessoal. Tem gente que está aqui há 17 anos com esse sonho de ver essa planta entrar em operação. E a gente tem um sonho maior ainda, de fazer isso aqui muito maior do que é hoje. E a gente vai fazer. Eu conto aqui, a pessoal virou noite para poder entregar essa obra linda que ficou. Eu agradeço muito aqui e a parceria com a equipe do diretor William, que me cobra o prazo, tá? Me cobra muito que a gente faça rápido as coisas e com segurança. Com a parceria do pessoal da Transpetro, que está operando aí o duto Rota 3, e com toda a equipe da diretoria, a diretora Clarice aí cuidando aí da segurança, do transporte, da infraestrutura. Então, isso aqui é realmente um trabalho de equipe, presidente. Todo seu, e obrigado pelo apoio. Boas-vindas a todos vocês, gente. Pronuncia-se David Bacelar, coordenador-geral da Frente Única dos Petroleiros. Bom dia, companheiros e companheiras. Saudar aqui, primeiramente, o nosso queridíssimo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, eleito pela terceira vez presidente do Brasil. Saudar aqui também o ministro Alexandre Silveira, a nossa querida presidenta Magda Chambriard,
que junto com toda essa diretoria vem fazendo brilhante trabalho à frente da maior empresa brasileira, que é a nossa querida Petrobras. Aqui, presidente Lula, nós estamos em terras indígenas. Nós estamos em terras dos nossos povos originários. E nessa terra houve muitas lutas, inclusive com relação a esse grande empreendimento que temos aqui em Itaboraí. Como disse a diretora Renata, são 17 anos de luta para que nós tenhamos agora esse grande complexo sendo aqui inaugurado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Estamos vendo aqui o secretário à época de Minas e Energia, de Energia daqui do estado do Rio de Janeiro, companheiro Wagner Victor, que estava aqui junto com o presidente Lula em 2006, colocando aqui a pedra fundamental. O presidente Lula depois esteve aqui em 2008, inclusive inaugurando a terraplanagem, presidente Pietro, pilotando inclusive um trator aqui, dando início às obras de terraplanagem aqui no antigo Compeg. O presidente Lula esteve aqui de novo, inclusive ali em 2014, sinalizando a importância desse empreendimento para o Brasil, para o Rio de Janeiro, para a própria Petrobras. Nós, presidente Lula, sabíamos da necessidade que o país tem de ampliar a sua produção de gás. E essa obra era muito esperada, a Rota 3 e o início da produção, do processamento de 21 milhões de metros cúbicos de gás para o Brasil, entregando 18 milhões de metros cúbicos para o nosso país, reduzindo então a importação que hoje nós temos e que fazemos lá da Bolívia. Isso é muito importante para o desenvolvimento econômico, mas também social e sustentável do nosso Brasil. A Petrobras é uma empresa que sim, hoje volta-se para o povo brasileiro. O presidente Lula voltou e a Petrobras ela voltou a investir no Brasil, a investir nos seus trabalhadores e trabalhadoras. Trabalhadores e trabalhadoras, inclusive, presidente Lula, que fizeram com que essas grandes máquinas, esses grandes equipamentos estejam hoje de pé, fazendo a operação de todo o gás natural do pré-sal, nesse volume que aqui nós falamos. Por tudo isso, como disse aqui minha companheira conselheira Rosângela, como disse o diretor William França, nós fizemos o L. Por isso nós voltamos no presidente Lula para ser mais uma vez presidente da República. E mais uma vez, com certeza, presidente Lula, em 2026 estaremos elegendo o presidente pela 4ª vez como presidente do Brasil, para que a Petrobras ela venha a ser não apenas essa empresa de petróleo e gás, mas a empresa que a presidenta Magda está chamando de uma empresa de energia, trazendo a transição energética de uma forma justa e inclusiva a partir dos recursos do petróleo e do gás em nosso Brasil. Como diz o presidente Lula, vamos à luta, que a luta continua. Senhoras e senhores, neste momento, a presidente da Petrobras, o secretário executivo adjunto do Ministério da Cultura, a secretária de Cultura e Economia Criativa do Estado do Rio de Janeiro, o presidente do Instituto Cultura Cidade Viva e o presidente do Instituto BR Arte assinam um protocolo de intenções para avaliação de alternativas para a implantação de um espaço cultural e turístico junto às ruínas do convento São Boaventura.
Nós estamos acompanhando aí a cerimônia de inauguração do Complexo Boa Ventura. E sobre esse nome do complexo, ele é uma homenagem à história da região metropolitana do Rio de Janeiro, em referência ao Convento São Boaventura, que está localizado dentro da unidade e é considerado uma das primeiras construções da região, conhecida hoje como município de Itaboraí. As ruínas do convento foram conservadas pela Petrobras. E é esse o tema aí desse memorando de entendimento que está sendo assinado para que ele possa ser usado de forma cultural, para que tenha acesso também à população. Fará uso da palavra a presidente da Petrobras, Magda Chambriard. Bom, boa tarde a todos. Já é boa tarde? Não, ainda é bom dia. Bom dia a todos e todas. Um prazer muito grande estar aqui hoje, inaugurando essa obra. Vou cumprimentar todos vocês, cumprimentando o presidente Lula e pular nominato. Gente, o que nós temos aqui hoje é uma emoção muito grande, uma emoção de concluir uma obra que teve seu pontapé inicial em 2006, como a diretora Renata mencionou, e que todo o sentimento por trás dessas obras pode ser traduzido nas lágrimas do Wagner Victor, aqui na primeira cadeira. Uma emoção muito grande. O Wagner era secretário do Estado do Rio de Janeiro quando se iniciou essa conversa da obra, quando se lançou a pedra fundamental. E hoje nós temos aqui um polo que nós chamamos de Complexo de Energias Boa Ventura, que vai aumentar a produção de derivados do Estado do Rio de Janeiro em 50%. Nós vamos passar de 240 mil de capacidade instalada para 360 mil barris por dia. Vamos trazer 21 milhões de metros cúbicos por dia de gás. Vamos construir 2 termoelétricas, diversas unidades de processamento. Isso aqui tudo, gente, é muito grandioso, é tão grandioso quanto todo esse terreno e todo esse ambiente que nós estamos vivendo aqui. Então, eu vou dizer para vocês que é com muita satisfação que a gente lança o Complexo de Energia Boa Ventura. Boa Ventura, em homenagem às ruínas do convento Boa Ventura, que nós mostramos para vocês aqui no vídeo e que se situa aqui ao lado. Uma unidade que já é um marco da indústria desse país. E essa semana a gente iniciou a operação da Rota 3. Para quem dizia que a gente reinjetava muito gás, para quem dizia que a gente precisava investir mais em gás, para quem dizia que a gente precisava fazer mais pela indústria brasileira consumidora de gás, nós estamos trazendo 21 milhões de metros cúbicos de gás. Do pré-sal para a costa. Mas tem muito mais, gente. Isso aqui é muito mais do que uma unidade de processamento de gás natural, muito mais do que 21 milhões de metros cúbicos por dia de gás para a costa. Isso aqui é um investimento total de 20 bilhões de reais. São 13 bilhões nesse complexo de energia Boa Ventura, para aumentar a produção de derivados. Eu falei para vocês que a gente vai aumentar a produção de derivados em 120 mil barris por dia. Vamos diminuir a importação de diesel, vamos diminuir a importação de GLP, vamos diminuir a importação de querosene de aviação e vai por aí afora, né? Tudo isso com baixíssimo teor de enxofre, tudo isso combustível de última geração. E o início dessa obra vai começar agora em 2025, né? Gente, só aqui de ampliação da Reduc, nós vamos investir 7 bilhões de reais. É óbvio que contamos
É óbvio que contamos com vocês todos, isso não é possível sem cada um de vocês. Portanto, a gente agradece profundamente o entusiasmo, a dedicação, o companheirismo, né, e o trabalho árduo, né, além da emoção traduzida pelas lágrimas do Victor aqui presente, né? Gente, o Complexo de Energias Boaventura está alinhado com os nossos esforços de reduzir emissões de gás de efeito estufa. Por isso que eu falei para vocês, o que a gente está fazendo aqui tem baixo teor de enxofre, é um combustível de última geração, né? E nós vamos estar com essa fabricação alinhada com a nossa estratégia de promover uma transição energética justa, paga pelo setor petróleo, e principalmente inclusiva, né? Senhoras e senhores, nós vamos gerar cerca de 10 mil postos de trabalho durante a fase de obras desse complexo. $10 mil postos de trabalho é muito posto de trabalho, né? Vamos gerar 3 mil empregos permanentes depois da obra, né? Mas vamos fazer mais que isso, né? Nós vamos fazer um programa que é um programa da Petrobras de autonomia e renda Petrobras. E no âmbito desse programa, nós vamos qualificar cerca de 20 mil pessoas em situação de vulnerabilidade social. Pessoas em vulnerabilidade social e moradores das áreas de abrangência das operações da nossa companhia. É um programa em parceria Petrobras, SESI, SENAI e Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia. E tem como objetivo, como não podia ser diferente, né, ampliar a capacitação e o acesso ao mercado de trabalho, a empregabilidade no setor de petróleo e gás. É isso que nós estamos fazendo aqui. A gente está produzindo combustível, a gente está produzindo petróleo e gás, e com isso nós estamos pagando transição energética e acessibilidade da comunidade a uma vida melhor, a uma vida mais justa. Em 4 anos, nós vamos investir 350 milhões de reais nesse programa de acessibilidade, vamos dizer assim, a uma vida melhor. E, por fim, eu quero ressaltar ainda a enorme homenagem que a Petrobras faz, nesse momento, à região de Itaboraí. E ao estado do Rio de Janeiro, né? Porque essa homenagem, né, no âmbito dessa homenagem, a gente rebatiza esse polo e passa a chamar esse polo de Complexo de Energias Boaventura, né? Em nome do Convento Boaventura, né, uma referência histórica e a cultura dessa região. O Convento São Boaventura fica dentro da área desse complexo e as ruínas do convênio de São Boaventura, como foi explicado aqui no começo, são resquícios da edificação do antigo convento São Boaventura de Macacu, construído no século XVII para abrigar franciscanos na extinta vila de Santo Antônio de Sá. Isso aqui, gente, é um patrimônio histórico nacional, tombado pelo Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, pelo Instituto Estadual do Patrimônio Cultural e que a Petrobras ajuda a manter e conservar. A Petrobras tem garantido a preservação das ruínas desse convento e, por isso, foi que hoje nós assinamos esse protocolo de intenções que vocês acabaram de ver, né, para criar uma parceria entre a Petrobras e o poder público e a sociedade para avaliar alternativas de implantação de um espaço cultural e turístico junto ao patrimônio histórico. O que nós queremos é que seja um espaço voltado ao lazer dos moradores da região e dos demais interessados. Gente, não basta produzir, não basta operar, não basta estar aqui trabalhando. Tudo isso
tem que resultar em conforto e melhoria da qualidade de vida das regiões que nós afetamos. E da forma que eu comecei, senhoras e senhores, tudo isso só foi possível pelo trabalho e dedicação de todos esses trabalhadores e trabalhadoras que estão aqui presentes e outros que não puderam comparecer, né? É para esse grupo de trabalhadores e trabalhadoras que nós vamos dedicar o nosso mais profundo agradecimento, ecoando as palavras do diretor França, da diretora Renata, dizendo o seguinte: muito obrigada por tudo que vocês representaram e tudo que vocês fizeram para fazer essa obra acontecer. Graças a vocês, nasce aqui hoje na Petrobras a mais nova unidade, o Complexo de Energias Boa Ventura. E o nome já diz, né? Boa Ventura a todos nós. Vocês contribuem para uma Petrobras grande, para uma Petrobras longeva. Queremos uma Petrobras grande, queremos uma Petrobras cada dia maior, cada dia melhor e bastante longeva, que ajuda uma Petrobras que tem no seu âmago a vontade de impulsionar com o seu trabalho o desenvolvimento desse país. Foi essa a missão que o presidente Lula me deu. E missão dada é missão cumprida. E essa demissão depende... E o sucesso dessa missão depende de cada um de vocês e do engajamento de cada um de vocês. Parabéns a todos nós por essa conquista, parabéns à Petrobras, parabéns ao governo federal por essa retomada histórica. Vida longa ao Complexo de Energias Boa Ventura. A Petrobras é a nossa energia e o Brasil também é, e é principalmente a fonte da nossa energia. Muito obrigada a todos. Para de chorar, Wagner. Tem a palavra o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. Bom dia a todas, a todos. Cumprimentar o presidente Lula e aqui fazer mais uma vez um registro da alegria de participar desse momento da história, onde o maior líder desde a redemocratização volta aos 78 anos com vigor muito maior do que o seu conjunto de ministros para poder desenvolver o Brasil, gerar emprego, gerar renda, gerar inclusão e construir o país que nós todos sonhamos, um país mais justo, mais solidário, mais fraterno, principalmente mais unido. Alegria, presidente Lula, estar ao seu lado, podendo modestamente contribuir com o Brasil. Cumprimentar os deputados federais aqui presentes, é muito importante fazê-lo sempre, porque nós sabemos a necessidade para implementar essas políticas que o presidente Lula nos determinou a fazê-lo. É sempre muito importante termos juntos conosco, como tivemos agora sexta-feira, impedindo o aumento da conta de energia elétrica de forma desnecessária. E eu quero aqui agradecer ao Júlio Lopes, a Jandira, ao Lindenberg, ao Dimas Cadeira e, em nome deles, à Câmara dos Deputados. Cumprimentar a companheira e amiga, assim já posso chamá-la, a presidente da Petrobras, Magda,
e parabenizá-la pela sua liderança, pelo seu empenho em cumprir o plano de investimentos que nós aprovamos com uma lúcida e muito dedicada presença do presidente Lula em março do ano passado. Cumprimentar o Cássius, a Daniele e o Mordômio, em nome deles, destacar que a Petrobras não é somente e mesmo uma empresa apenas de petróleo e gás, é uma empresa de cultura, desenvolvimento, de emprego, de renda. Cumprimentar o presidente do Conselho, Pietro Mendes, o Sérgio Bassi, presidente da Transporte, o Cândido, nosso gerente-geral do Complexo de Energia, agora Boaventura. Cumprimentar esse companheiro, amigo, e que a sua liderança é exemplo na defesa dos trabalhadores e trabalhadoras desse país. David Bacelar, é uma alegria, David, tê-lo sempre junto conosco. Cumprimentar a Rosângela, e em nome da Rosângela, estender o cumprimento de poder, presidente. Há poucos dias nós fizemos um grande evento de transição energética em Brasília, e pela primeira vez eu tive a alegria de ver uma maioria de mulheres no púlpito, e a Magda era uma delas. Cumprimentar em nome da Rosângela as mulheres aqui presentes. Cumprimentar o representante do Instituto Cida Viva, Natália. Já quero começar deixando uma mensagem clara para brasileiras e brasileiros. A Petrobras, sob a liderança do presidente Lula, não está mais à venda. O governo do presidente Lula reverbera o grito atravessado na garganta de petroleiras e petroleiros, das petroquímicas e petroquímicos, e esse grito diz, de forma clara e altiva: defender a Petrobras é defender o Brasil! Há menos de um mês, anunciamos investimentos na fábrica de fertilizantes no Paraná. Mudamos o preço de paridade internacional e introduzimos o preço de competitividade interna. A sociedade brasileira não fica mais à mercê da volatilidade do mercado internacional. Estamos buscando, e hoje é a prova cabal disso, a autossuficiência e a nossa soberania, presidente. E hoje estamos aqui, na inauguração do gasoduto Rota 3 e da nova unidade de processamento de gás natural da Petrobras. Não é apenas um marco de infraestrutura, presidente, é um passo firme em direção a um Brasil mais soberano, mais independente e mais preparado para crescer. Se alguém ainda tem dúvidas da capacidade das nossas políticas públicas, basta ver a magnitude desta entrega. O gasoduto Rota 3 tem 355 quilômetros de extensão e capacidade para escoar até 21 milhões de metros cúbicos de gás natural por dia. E é a prova que o Brasil voltou para o caminho certo. A Petrobras voltou para o caminho que nunca deveria ter saído. A Petrobras está de volta, graças ao senhor presidente Lula. Esse gás natural, meus amigos e amigas, não é qualquer gás. É o gás natural do pré-sal, a joia da nossa produção energética. É o gás que vai reduzir nossa dependência e garantir nossa segurança alimentar, a nossa vocação natural de alimentar brasileiras e brasileiros e o mundo, e a nossa segurança energética. Desde o começo da gestão do Lula 3.0,
como disse o David, antecedendo o Lula 4.0, priorizamos políticas públicas que estimulam a reindustrialização do Brasil. Sem dúvidas, isso passa pela ampliação da oferta do gás natural, da segurança de suprimento e da competitividade dos preços. Não aceitamos, e a Petrobras dá exemplo disso, reinjetar a metade da produção offshore de gás, dessa riqueza tão preciosa da nossa gente. Não aceitamos deixar de lado o nosso direito de conhecer o potencial energético do Brasil. Vamos sim defender o direito de conhecermos o nosso potencial da nossa margem equatorial, Magda. Se for viável e estrategicamente importante, vamos explorar esses recursos de forma sustentável, adequada, responsável, como sempre fizemos. O governo do presidente Lula teve a coragem de lutar para mudar tantas realidades que encontramos. O gás para empregar, que o presidente Lula lançou há 2 semanas, é a prova clara que estamos vivendo um novo momento. Finalmente, teremos mais disponibilidade de gás natural para a produção de fertilizantes, petroquímicos e em outros setores que dependem desse insumo na sua cadeia produtiva. A exemplo da ociosidade da indústria química, da indústria da cerâmica e do vidro. O gás para empregar vai destravar investimentos de 95 bilhões no setor. Isso será a geração de mais 436 mil empregos diretos e indiretos. Isso é o aumento do PIB nacional. Isso significa mais investimentos na infraestrutura e uma regulação mais adequada. O consumidor ganha mais proteção, o preço fica mais justo e acessível. O mercado fica mais competitivo com um modelo regulatório moderno e acessível, Wagner. Ninguém vai nos segurar. Foguete não tem ré, presidente. Presidente Lula, a antecipação do Rota 3, que foi abandonado pelos governos passados, é uma entrega do gás para empregar. O complexo de energias Boa Ventura é um gerador de empregos aqui na região de Itaboraí e é mais um legado para o setor energético brasileiro. Estamos fortalecendo a oferta de gás natural no mercado interno. Isso tem um impacto positivo direto no desenvolvimento nacional, na inclusão através do emprego e da renda para brasileiras e brasileiros. Estamos de olho no futuro, trabalhando no presente. E o futuro é uma transição energética, como destacou a companheira Magna, justa, acessível, inclusiva e equilibrada. O gás natural é a ponte para reduzir as emissões de gases do efeito estufa. Por isso mesmo, com a matriz 90% limpa, o gás terá ainda um papel mais fundamental. Com Rota 3, teremos plena capacidade de processamento do gás do campo de Búzios e outros campos do pré-sal. Teremos, finalmente, condições de reduzir a reinjeção de gás natural offshore em larga escala. Vamos escoar, processar e distribuir essa riqueza que é nossa, do povo brasileiro. Nós todos sabemos que a estrada da transição energética é longa, mas é imprescindível, presidente Lula. Por isso, não estamos acomodados. Em favor do Brasil, a Petrobras vai garantir e acelerar ainda mais o que está em seu plano de investimentos, sob a liderança da Magda e de tantas companheiras que ela trouxe para serrar fileiras com ela na diretoria da Petrobras, junto com os já companheiros que estavam lá. Vamos escoar, processar, queremos investimentos concretos
nas nossas refinarias. Precisamos ampliar a nossa capacidade de refino com pressa para atingir a autossuficiência de derivados. E aqui, presidente, faço um parênteses. Num país com a dimensão territorial que tem o Brasil, com tantas diferenças para se combater a nossa maior chaga, e eu digo sempre que para se curar uma doença grave é preciso se fazer um bom diagnóstico, e a nossa maior doença no Brasil, infelizmente, ainda é fome e miséria. Como se defender o Estado mínimo? Nós precisamos no Brasil que o presidente Lula defende, o Estado necessário principalmente para combater desigualdade e construir um país mais justo. Garantir preços mais baixos para gasolina, diesel e gás de cozinha. Aprovamos no último CNPE a diretriz, Conselho Nacional de Política Energética, a diretriz clara para o refino, reduzir a dependência externa e promover a descarbonização dos derivados. Estamos indo além. Aprovamos o projeto Combustível do Futuro, que não apenas descarboniza nossa matriz de transporte e de mobilidade, mas fortalece a cadeia da agricultura familiar e do agronegócio, vocações nacionais. O presidente Lula está criando novas indústrias, como a do diesel verde e do combustível sustentável de aviação, o SAF, e o querosene para a aviação. Estamos fortalecendo também nossa indústria verde, impulsionando o uso do etanol e do biodiesel. Isso é mais geração de emprego e renda na veia. É o Brasil protagonizando a nova economia. E eu tenho destacado que fora dela não haverá salvação. A economia verde. Esses avanços são um reflexo do compromisso do governo com uma transição energética, repito, justa, inclusiva e equilibrada, respeitando a nossa pluralidade energética e, inclusive, o nosso petróleo, companheiro David. O presidente Lula não esquece, e o seu grande objetivo é construir um país desenvolvido, sustentável, mas principalmente que esse desenvolvimento deixe efetivamente frutos sociais para a inclusão dos mais pobres. Com uma história de vida humilde de luta, que todo o Brasil conhece, ele sabe melhor do que qualquer outro líder mundial o que é passar dificuldades. Por isso, nosso presidente lançou na semana passada o Gás para Todos, que garante acesso ao gás de cozinha para mais de 20 milhões de famílias, mais de 80 milhões de pessoas, acabando e vai acabar com o cozimento sujo no Brasil, cumprindo inclusive com o compromisso da ODS 7, dos nossos compromissos internacionais para a cocção limpa, para evitar acidentes com as nossas mulheres, que ainda 4 milhões, presidente, 4 milhões de famílias ainda cozinham com lenha, álcool e serragem, gerando impactos, inclusive, na saúde pública enormes, por causa da inalação inadequada dos gases. E aqui eu quero fazer um parênteses. A paralisação dessas obras, a paralisação covarde, irresponsável, que aconteceu em 2015, impediu que em 2018 nós pudéssemos estar aqui, presidente. E aqui eu quero, com muita clareza, dizer que o Brasil voltou principalmente, e aqui eu me dirijo à imprensa nacional, para dizer o seguinte: voltou a dialogar com a sociedade como um todo, com a sociedade civil organizada, com os movimentos sociais, com os sindicatos, com a classe média, com o sistema financeiro, dialogar com todos.
E a imprensa são os olhos e os ouvidos muito próximos da sociedade. É importante que as informações cheguem de forma adequada à população. Se nós não tivéssemos tido a paralisação desses investimentos, nós teríamos, presidente, de 2018 para cá, produzido e arrecadado o Brasil mais 7 bilhões de reais só no diesel dessa refinaria. 380 mil botijões de gás por dia nós vamos ter condição de produzir aqui. Em 2 meses, e aqui eu quero demonstrar uma indignação, presidente, muitas vezes com uma reação completamente insana daquele dito mercado financeiro, que se opõe a gente fazer o elementar para o povo brasileiro, a gente fazer o básico, que é, na minha opinião, para quem não tem, e não é porque não quer, presidente, é porque não tem acesso ao emprego, para quem precisa de comer, para quem precisa cozinhar de forma adequada e para quem precisa de energia elétrica. Mas não vão nos acovardar, presidente. Nós vamos entregar isso ao povo brasileiro através da sua política e da sua coragem. É um custo a menos para as famílias brasileiras, é mais dinheiro para comprar arroz, feijão e carne. Esse é o governo que criou o pé de meia para cuidar dos nossos jovens. Esse é o governo Lula que não abre mão de cuidar das pessoas. Para finalizar, já que a Petrobras voltou a investir em cultura e é a maior financiadora da cultura do nosso país, vou citar o nosso querido Arlindo Cruz. Nessa, que é uma das mais regravadas no Brasil, e um hino sobre continuar acreditando, mesmo nos momentos mais difíceis, canta nosso Zeca Pagodinho. Na hora que a gente menos espera, no fim do túnel aparece uma luz, a luz de uma amizade sincera, para ajudar a carregar nossa cruz. Foi Deus quem pôs você no nosso caminho, presidente Lula, na hora certa para socorrer todos nós. Nós teríamos chegado sozinhos a lugar nenhum se não fosse você, nosso presidente. Quando a gira girou, ninguém suportou, só você ficou, não nos abandonou. Quando o vento parou e a água baixou, a certeza do seu amor pelo Brasil voltou. Parabéns, presidente Lula. Presidente Lula, todos nós sabemos o quanto foi difícil para o senhor chegar até aqui. Mas o senhor voltou com todo o gás, graças a Deus, no tom certo, para tudo ficar bom novamente e a gente ser feliz. Olha nós outra vez no ar. O show continua. Com o senhor, o Brasil voltou a sonhar, a acreditar e a seguir em frente com esperança. Mais uma vez, o líder certo, no lugar certo, na hora certa. Viva o presidente Lula! Viva a Petrobras! Muito obrigado. Neste momento, o presidente da República, acompanhado pelas autoridades e personalidades presentes no palco, descerra a placa comemorativa da inauguração do Complexo de Energias Boa Ventura.
Senhoras e senhores, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Essa companheira, na hora que nós fomos tirar fotografia, ela mandou um recado que ela gostaria de ser chamada no palco porque ela tinha feito uma camisa para mim e queria me entregar. Teu nome qual é? Adriana Osana. Adriana Osana. Então, ela está me entregando uma camiseta que eles fizeram. Aqui. Olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Olha isso. Olha, passa embaixo. Não, mas pode ficar para você, porque meu sangue não passa. Eu assino. Segurei aqui depois eu assino. Pode deixar aqui. Pode deixar aqui. Bem, vocês vejam por que a gente não pode acreditar em fake news. Essa companheira, eu fui avisado que a companheira, ela queria me dar uma camisa que ela fez. E eu peguei a camisa. Agora que ela está aqui, eu descobri que ela camisa, o que ela quer é uma assinatura na camisa. Então agora eu vou fazer a assinatura dela. Esse caso é importante, porque o dia de hoje é um dia, sobretudo para mim, muito especial. Muito. Eu não vou falar da Petrobras aqui, para não ficar emocionado como eu fiquei no Paraná, mas eu lembro, querida Magda, querido Alexandre, ministro de Minas e Energia, e a nossa Magna, presidente dessa empresa, eu lembro da quantidade de brigas que eu fiz durante a campanha de 2002 para tentar convencer a sociedade brasileira que a Petrobras poderia ser uma empresa mais forte, que a gente poderia fazer a Transpetro produzir navio aqui, que a gente poderia produzir as sondas, que a gente poderia produzir plataforma. E eu lembro que nós fomos desacreditados pelo ex-presidente da Petrobras, que depois morreu, que Deus o tenha. E eu lembro das brigas com o Zé Eduardo Dutra, com o Sérgio Gabrielli. Eu lembro que quando eu fui inaugurar o estaleiro lá em Pernambuco, na volta, nós passamos na Bahia e a gente precisava comprar a plataforma. O Zé Sérgio Gabrielli foi me avisar que a gente estava importando 28 sondas, ele e o Estrela. Eu fiquei tão profundamente irritado que eu falei, Zé Sérgio Gabrielli, deixa eu lhe dizer uma coisa. Se você importar 28 sondas, a mesma mão que pegou a caneta para assinar a sua posse, irá assinar a sua demissão de presidente da Petrobras. Porque nós temos que provar que nós temos capacidade de fazer. Ele dizia, mas os empresários não têm capacidade de fazer. Eu fiz uma carta aos empresários e os empresários me responderam o seguinte, presidente Lula, realmente nós não temos condições de fazer a santa. O que nós queremos sugerir ao senhor é que importe apenas 12, que nós vamos nos preparar para fazer as outras 16. E foi assim que nós fizemos, e assim a gente começou a produzir as coisas no Brasil. Estabelecemos uma cota de 65% de componente nacional em tudo que a gente fazia na Petrobras. Isso, para mim, foi uma coisa extraordinária, porque o Estado e uma empresa pública como a Petrobras, ela serve não apenas para lucrar,
ela serve para prestar serviços ao conjunto da população e uma parte da possibilidade do seu ganho tem que ser revertido em benefício, inclusive do desenvolvimento nacional. E por que as compras governamentais são importantes, está na mão do governo? Por que a gente agora não quis assinar com a União Europeia um acordo que a gente ia ceder para eles compras governamentais? Porque, na verdade, nas compras governamentais, é a possibilidade que o Estado tem de favorecer pequenas e médias empresas brasileiras a produzirem aqui no Brasil, com tecnologia brasileira, com mão de obra brasileira, com salário brasileiro, com aço brasileiro, para que a gente possa, então, fazer com que esse país cresça, se desenvolva. A gente não pode ser um mero importador de tudo. É importante. Foi por isso, Magda, que eu pedi para o Lázaro Brandão, na época, tirar o Roger Agnelli da presidência da Vale, também que Deus o tenha, porque ele morreu no acidente com a família. É porque eu estava um esforço imenso para construir estaleiro no Brasil, um esforço imenso para convencer o mundo de que a gente poderia construir navio para exportar as nossas coisas, porque a gente tinha um déficit na balança comercial de frete muito grande. E aí a Vale compra 3 navios da China de 400 mil toneladas. Eu fiquei muito pé da vida, muito pé da vida. Eu falei, não é possível. Não é possível que essas pessoas não tenham nenhuma noção da importância desse país ser dono do seu nariz. Nós somos um país grande, muito grande. E esse país precisa gostar de ser grande, gostar de ser respeitado. E quando se trata de petróleo, a gente sabe que desde 1953, quando o presidente Getúlio Vargas pensou em criar a Petrobras, é só vocês andarem um pouco para trás no passado e ver a quantidade de editoriais contra, dizendo que o Brasil não tinha que ter petróleo, não tinha que pesquisar, a gente tinha que continuar importando dos Estados Unidos. Esse era o complexo de vira-lata que ainda perdura até hoje na cabeça de muita gente. Quantas vezes já tentaram privatizar a Petrobras? Quantas vezes já tentaram mudar de nome a Petrobras? Quantas vezes já disseram, não, nós temos que vender a Petrobras porque o petróleo vai acabar e a gente vai ficar com uma empresa que não presta para nada? Isso é um bando de imbecil que fala isso. É um bando de imbecil. Porque o dia que acabar o petróleo, a Petrobras será a maior empresa produtora de biocombustível nesse país, será a maior produtora de etanol desse país, será a maior produtora de hidrogênio verde desse país. A Petrobras, ela é mais do que uma indústria de óleo e de petróleo. A Petrobras é uma indústria de energia e ela vai produzir o que for necessário. Bem, eu sei, companheiro Alexandre, que tem gente que fica sentado no sofá, se remorrendo de raiva, porque o Lula está aqui com a camisa da Petrobras. Eu estou aqui. Eu estou aqui com essa camisa da Petrobras, porque eu, embora não tenha sido petroleiro, certamente pela minha formação profissional e pelo pouco tempo de escolaridade que eu tive, eu jamais passaria num concurso da Petrobras. Mas como o povo é mais inteligente do que quem faz concurso, o povo achou que eu deveria ser presidente da República e por isso eu estou aqui na Petrobras com vocês. E queria dizer para vocês da minha satisfação com o meu ministro Alexandre Silveira, da minha satisfação com a minha presidenta Magda e da minha satisfação com vocês. Esse ato de hoje é, na verdade, uma reparação ao que muita gente honesta
ao que muita gente trabalhadora sofreu dentro da Petrobras com a denúncia da Lava Jato. Eu sempre digo que se você quiser prender um corrupto, você prenda o corrupto. Se você quiser dizer que uma empresa roubou, quem roubou não foram os trabalhadores, foi algum corrupto, algum corruptor. Então você pega ele, pune, mas deixa a empresa produzir, deixa a empresa gerar emprego, deixa a empresa gerar salário, deixa a empresa gerar renda. Mas a tentativa não era prender corruptos. A tentativa era desmoralizar a Petrobras aos olhos da sociedade brasileira, para depois falar, vamos vender. Como ele sabe que o Congresso Nacional, mesmo sendo um Congresso conservador, iria criar confusão para não deixar vender a Petrobras, eles resolveram vender ativos da Petrobras. Vamos fatiar a Petrobras, vamos vender a BR. Vamos ser francos, companheiros e companheiras. Vamos ser francos, como trabalhador da Petrobras e como usuário. O que melhorou para o consumidor brasileiro a venda da BR? O que melhorou? Barateou o combustível? Eles estão fazendo entrega na casa da gente? Olha, não estão. Eles apenas se apoderaram de uma empresa que daria lucro para a Petrobras, para tirar um pedaço da Petrobras. A mesma coisa eles fizeram com a empresa de gás. No primeiro mandato meu, eu comprei uma empresa distribuidora de gás, acho que era Liquigás. Eu comprei para que a gente pudesse, não permitir que as outras empresas fizessem o preço que quisesse, para a gente poder regular o preço do gás. Venderam a Liquigás. O que melhorou para o povo brasileiro? O que salvou a Petrobras? Nada. Nada. Eles tentaram acabar com a construção de navio, vários estaleiros ficaram paralisados. Olha, o que melhorou para a Petrobras? Nada. Na verdade, piorou, porque a gente tem que pagar frete para levar e para buscar. A gente tem que pagar frete para navios estrangeiros transportar o que a gente poderia estar transportando com produto brasileiro. Ah, mas esse Lula é maluco, porque se a gente importar, vai ficar 30 milhões mais barato, 40 milhões barato. Ora, o que vale 30 milhões de dólares, de reais, em substituição ao conhecimento tecnológico, à qualificação da mão de obra, à geração de emprego, ao pagamento de salário e ao consumo que o povo vai fazer se ele produzir aqui dentro? Ora, então é nessas coisas que nós temos que pensar, porque desde 1980, quando a Margaret Thatcher e o presidente Reagan estabeleceram a discussão sobre o consenso de Washington, que nós perdemos um pouco essa luta. Vamos ser francos, muitos de nós, sentados na frente do sofá, olhando os economistas falando, os especialistas falando, é que a gente tinha que vender tudo, porque a iniciativa privada é melhor, a empresa estatal só tem corrupção, a empresa estatal só tem ladrão, a empresa estatal, não funciona. É verdade. A Vale, ela está melhor agora que foi privatizada ou ela era melhor quando ela era uma empresa do Estado brasileiro? A Eletrobras está melhor agora ou estava melhor quando estava na mão do Estado? Se não fosse a Eletrobras, a gente não fazia Santo Antônio, não fazia Giral, não fazia Belo Monte. A Eletrobras, quando era estatal, o presidente da Eletrobras ganhava 60 mil reais por mês. Hoje que ela é privatizada, o presidente ganha 360 mil reais por mês, fora bônus. O presidente da Eletrobras, da Vale, que é um senhor, que viaja de avião Gulfstream. O Zé Sérgio Gabrielli era presidente da Petrobras e viajava de avião de carreira para todas as viagens que eu fazia.
Ele não, ele tem um Gulfstream com 18 horas de autonomia, que vai de São Paulo a Moscou, de São Paulo a Xangai, avião da empresa. E sabe quanto ganha hoje? O CEO da Vale, 55 milhões por ano. Não é 55 mil reais, é 55 milhões por ano. Então eu fico me perguntando, cadê a bondade dessa empresa privatizada? O que ela trouxe de verdade de lucro para o país? O que a Vale tem produzido de novo? Nada. A Vale também, como a Petrobras, no tempo deles, tenta vender ativo. Vender ativo. Vender ativo. Ao invés de investir em pesquisa, ao invés de explorar o tal dos minerais críticos, ao invés de minerar as coisas que o mundo está precisando, nós estamos vendendo ativo. Então, quando eu disse que eu estou orgulhoso de estar com essa camisa aqui, é porque é o seguinte: a Petrobras, ela está no meu sangue, ela está na minha formação política, ela está na minha compreensão e na imagem que eu tenho do Brasil. Eu não preciso ser engenheiro da Petrobras, eu não preciso ser, sabe, nenhum empregado da Petrobras. Eu só tenho que ser brasileiro, só tenho que respeitar o direito soberano desse país, ser dono do seu nariz, olhar para onde quer e fazer o que quer, sem precisar dizendo amém a ninguém. É por isso que essa empresa está crescendo. Ah, mas agora quanto é que vai custar esse tal de complexo que era de Itaboraí e agora virou complexo, como que é o nome agora? Complexo Boa Ventura. Eu imaginei muito tempo, porque isso aqui foi projetado inicialmente para refinar 250 mil barris de petróleo. Isso aqui era para ser a grande indústria petroquímica brasileira. O meu sonho foi jogado no lixo, porque eles pararam as coisas. Como parar a refinaria Abreu e Lima? Como parar a possibilidade da refinaria no Ceará? Como parar a possibilidade da refinaria no Maranhão? Porque a gente não queria ficar exportando petróleo cru, a gente queria ficar exportando derivados de petróleo. Porque esse país, ele não pode ser apenas exportador de commodity. Nós precisamos aprender a colocar valor agregado nas coisas que nós produzimos. E esse país tem que ser exportador, exportador de conhecimento, exportador de inteligência, exportador de coisas científicas e tecnológicas, mas apurada. É crime pensar nisso? Eu fico pensando que um trabalhador, uma vez, sentou junto com o seu patrão e ele começou a falar para o patrão: nossa, patrão, eu vi na imprensa que a nossa empresa está crescendo. E o patrão: muito bem, você é um cara bem informado, você é um cara que sabe das coisas. Eu também vi, patrão, que a nossa empresa teve um lucro extraordinário. Muito bem, você é bem informado, você é um cidadão brasileiro que dá orgulho na gente. Mas eu vi também, patrão, que o senhor comprou uma casa nova por não sei quantos milhões. Muito bem, você é bem informado, você é um brasileiro muito digno. Patrão, eu vi que o senhor está comendo lagosta e caviar. E o patrão: muito bem, você é um empregado altamente qualificado. Meus parabéns. Aí ele falou: patrão, nós não temos nada a ver com o crescimento da nossa empresa. É só o senhor. Será que nós não temos que ter um pouquinho de aumento de salário para a gente pelo menos chegar perto do prato que o senhor come? Aí o patrão falou: você vai ser preso, seu comunista vagabundo. Você não pode ficar de olho nas coisas dos outros, porque a minha empresa cresceu porque eu sou competente. E é isso que nós temos que mudar no Brasil. Não tem nenhum empresário rico, porque ele se fez rico. Quem fez rico foi aqueles que sujaram a mão na graxa, aqueles que trabalharam, aqueles que fizeram o trabalho, aqueles que pegaram na colher de pedreiro, aqueles que fizeram massa. O que nós queremos é apenas repartir um pouco daquilo que nós produzimos.
Quando alguém reclama, mas Lula não pode aumentar o salário mínimo porque é inflacionário. Que desgraça que aumentar o mínimo é inflacionário. Um cara pode ganhar 360 mil reais por mês, não é inflacionário. Outro pode ganhar 55 milhões, não é inflacionário. Outro pode pagar, como a Petrobras pagou, 45 bilhões de dividendos, sem pagar nenhum centavo de imposto de renda, não é inflacionário. Agora vem o cara do Banco Central e fala, não pode aumentar o salário mínimo. E esse negócio de pleno emprego pode causar inflação. Eu fico pensando, aonde é que essas pessoas estudaram? Qual foi a formação que essas pessoas tiveram? Em que Deus essas pessoas acreditam? Será que é verdade que eles acreditam em Deus? Porque não é possível que alguém que seja cristão seja tão insensato, seja tão desumano, pense tanto só em si. O que eu quero, na verdade, é fazer com que esse país se transforme num país em que todos possam levantar de manhã, tomar um café gostoso com a sua família, almoçar, jantar, no final de semana ir no restaurante, e os pobres do Rio de Janeiro não tem que ficar só nos morros, eles têm que ter o direito de ir para a praia de Ipanema, Copacabana, tomar uma caipirosca e viver a felicidade que Deus prometeu para eles. Qual é o crime? Qual é o crime das pessoas viverem bem? Qual é o crime da gente dizer que a filha de uma empregada doméstica tem que ter a mesma oportunidade que o filho da sua patroa? Qual é o crime da gente dizer que um filho de pedreiro pode ser engenheiro? Qual é o crime que a gente comete quando a gente cria um programa pé de meia para garantir que 500 mil de meninos e meninas no ensino médio não desista da escola para poder ajudar o orçamento familiar? Mas vai custar caro, vai custar 10 bilhões de reais, que custe 15. Eu prefiro gastar 10 bilhões em educação para a nossa juventude do que gastar 50 centavos para fazer uma cadeia para prender ele se ele não tiver sorte de estudar amanhã. Aqui nesse país, historicamente, tudo o que a gente quer fazer, as pessoas falam, vai custar caro, custa muito caro. Está custando caro fazer isso aqui, Magda. Está custando caro a gente fazer esse complexo Boa Ventura. Está custando caro. Mas vamos fazer a pergunta ao contrário. Quanto custou paralisar ele desde 2018? Quanto custou? Quanto custou a esse país a gente não ter feito reforma agrária na década de 50? Quanto custou a esse país a gente não ter alfabetizado todo o povo brasileiro na década de 60? Quanto custou a esse país permitir o êxodo rural para ocupar as grandes cidades brasileiras de forma desordenada, como aconteceu? As pessoas não perguntam isso, porque as pessoas que fazem essas perguntas não sabem o que é ser pobre, não sabe o que é ser trabalhador, não sabe o que é ficar desempregado, não sabe o que é passar fome, não sabe o que é não ter uma profissão. E eu sou uma pessoa de muita sorte. Se eu contar para vocês a quantidade de sorte que eu tive na vida, vocês não vão acreditar. A primeira coisa que eu tive sorte foi nascer, belo como eu sou, de uma mãe que teve 12 filhos, sem médico, só com parteira. A segunda sorte que eu tive, Magda, foi não morrer de fome até completar 5 anos de idade, porque aonde eu nasci, as crianças morrem logo. A terceira sorte que eu tive foi ter uma mãe que era analfabeta, teve coragem
de se separar do marido com 8 filhos menores, porque 4 já tinham morrido. 8 filhos menores. Ela levou a gente para um barraco. A gente dormia amontoado. E ela nunca mais quis voltar com meu pai, apesar da quantidade de vezes que ele mandou os irmãos dele convencer ela. Eu digo isso porque tem muitas mulheres que vivem com o marido porque o marido paga o aluguel. Eu vivo com o marido porque ele dá comida em casa. Nenhuma mulher pode vender a sua honra, a sua dignidade por um prato de comida. É por isso que eu tenho obsessão pela educação. Porque a educação dá a independência que nós precisamos. Uma mulher bem formada, uma mulher com profissão, ela só vai viver com um homem se ela gostar dele, ou viver, sabe, com a mulher, viver com gente. Porque hoje a gente tem que ser mais moderno, viver com gente. Mas uma mulher só pode superar um parceiro se ele trata ela bem, se ele respeitar ela, se ele quiser gritar, ficar sentado no sofá, me dá uma cerveja, traz a minha cueca, me traz uma toalha. É melhor ela mandar ele procurar outra e cuidar da vida, que ela vai viver muito melhor e com muito mais dignidade. Eu tive sorte quando eu aprendi uma profissão de torneiro mecânico e arrumei emprego para ganhar mais do que o salário mínimo. Eu tive sorte de ser o primeiro filho da minha mãe a ter uma televisão. Eu tive sorte de ser o primeiro filho da minha mãe a ter um diploma primário. Eu tive sorte de ser o primeiro filho da minha mãe a ter uma geladeira, a ter um carro, a ter uma casa própria. Eu tive sorte de ser presidente do sindicato importante, como os metalúrgicos do ABC. E por conta disso, eu tive sorte de trabalhar com uma classe trabalhadora consciente, que me ajudou a compreender que eu precisava criar um partido político, porque as leis que a gente quer que sejam aprovadas não serão pelos nossos adversários dentro do Congresso Nacional. E eu tive sorte quando vocês tiveram a coragem e a consciência de colocar um cidadão só com diploma primário para ser presidente da República desse país. Vocês me deram a chance. Vocês me deram a chance de provar a esse país que a gente não pode confundir inteligência com anos de banco escolar. No banco escolar, a gente pode aprender conhecimento. Conhecimento específico e até conhecimento geral. Mas inteligência é outra coisa. Inteligência você herda da qualidade da massa encefálica da tua mãe, do teu pai, do teu avô. Você aprende no berço. Você aprende ouvindo. É por isso que eu tenho a orelha caída, de tanto ouvir. Eu gosto de ouvir. Eu faço reunião com 30 empresários, eu ouço todos. Eu faço reunião com 37 ministros, eu ouço todos. Eu faço reunião com 40 dirigentes sindicais, eu ouço todos. Eu não me canso de ouvir, porque eu gosto de aprender. E todo mundo sempre tem uma coisa para ensinar para a gente. E eu precisava mostrar à elite brasileira que o metalúrgico, peão de fábrica, que já passou fome, que já teve sua casa com 1,5 metros de água, que já saiu correndo para tirar rato, barata de dentro da sua casa. Eu quero provar para eles que eu tenho mais competência de governar do que eles que nasceram numa vida de nababo, na teta de berço de ouro, e estudaram quanto eles quiserem. E isso nós já provamos, e eu tenho sorte. Eu tive sorte no primeiro mandato. 22 milhões de empregos. Muito crescimento da renda salarial. O PIB crescendo 7,5%. O Brasil ganhou 2 vezes investimento grande no meu primeiro mandato. E agora eu tenho sorte. Imagina o seguinte, eu e o Corinthians. Eu estou vendo um companheiro com a bandeira do Corinthians. Eu queria dizer para vocês, vocês ganharam ontem de 1-0 do Bahia. Um jogo bem chifre. Então o Flamengo ganhou ontem. É o seguinte, o Flamengo se prepare, porque ele vai para a semifinal com o Coringão. E agora
nós temos um goleador holandês que foi vendido para nós porque fazia tempo que ele não marcava um gol no Atlético de Madrid. Então, ele guardou os gols para marcar quando ele estrear no Corinthians. E aí eu lembro de uma história. O Roberto, eu sou vascaíno. O Roberto Dinamite, que foi o maior artilheiro da história do Vasco, foi vendido para o Barcelona. E ele ficou no Barcelona e não conseguiu dar sorte. Não conseguiu marcar gol. E ele voltou para o Brasil. E o filho da mãe voltou para o Vasco. E o primeiro jogo dele foi em São Paulo contra o Corinthians. Ele marcou 5 gols no único jogo contra o Corinthians. 5. Tudo que ele não marcou na Espanha, ele marcou contra o Corinthians. Então, eu quero ter sorte para dizer para vocês, a economia brasileira vai crescer, o salário mínimo vai crescer, a renda do trabalhador vai crescer, a inflação vai estar controlada, a gente vai formar mais professor, vai formar mais engenheiro, vai formar mais matemático, vai formar mais físico, vai formar mais engenheiro para trabalhar na Petrobras. A gente vai formar mais gente para fazer com que essa empresa continue sendo a empresa motivo de orgulho desse país. Aqueles que não gostam que eu falo isso, podem não gostar, que eu não me importo. O que eu gosto é de saber que eu estou com a verdade quando eu defendo as empresas públicas brasileiras. E a Petrobras tem que ter orgulho. Não tenho vergonha. Não tenho vergonha. Não tenho vergonha de defender os interesses soberanos dessa empresa. Porque um país que se respeita tem que tomar conta da sua floresta, tem que tomar conta das suas riquezas minerais, tem que tomar conta da sua água doce, tem que tomar conta da sua fronteira, mas, sobretudo, tem que qualificar a qualidade de vida do nosso povo, que é isso que garante soberania a todos nós. Querida companheira Magda, querido companheiro Alexandre, queridos companheiros e companheiras, dirigentes da Petrobras, vocês podem ter certeza de uma coisa. Pode dormir todo dia, Magda, tendo certeza que pode ter um brasileiro que gosta mais desse país, sabe, do que eu. Pode ter algum brasileiro que possa gostar mais da Petrobras do que eu. Na verdade, gostar eu duvido, porque eu não só quero gostar, como eu quero transformar a Petrobras na grande empresa de energia do planeta Terra, da América Latina, da América do Sul e do Brasil. Isso é um sonho? Eu gosto de sonhar. Eu gosto de sonhar e levantar de manhã, tentar cumprir o meu sonho. É isso que eu faço todo dia. O Alexandre Silveira aí enalteceu que eu tenho 78 anos com muita vontade. Eu vou dizer o que eu tenho na verdade. Eu tenho 78 anos de idade, tenho energia de 30 e estou com um tesão de 21. E eu explico tudo isso, é tesão política. Presta atenção, é o tesão política. E presta atenção numa coisa, e por que eu tenho isso? Porque eu adquiri a consciência de que só envelhece as pessoas que não têm uma causa. As pessoas que levantam de manhã sem saber o que fazer. Porque um ser humano que não tem o que fazer, ele morre de tédio. E eu não quero morrer de tédio. Eu sim pedi a Deus, sabe, dizer como é que eu queria morrer. Eu queria morrer com 120 anos, com o microfone na mão, na frente dos trabalhadores da Petrobras, dizendo que a gente vai continuar crescendo e melhorando. E eu estou querendo chegar a 120 anos. Estou querendo chegar a 120 anos, estou preparado, motivado, apaixonado. Imagina um cara de 78 anos apaixonado, Vicky. Apaixonado de verdade. Sabe, a paixão é uma coisa muito forte. Mais do que paixão, é a paixão com amor. Porque a paixão só é passageira. O amor é eterno. E é assim que eu levo a minha vida. Eu amo esse país, eu amo o meu povo, eu amo o Nordeste, eu amo a Janja,
eu amo meus filhos e eu amo a Petrobras de coração. E muito mais do que a Petrobras, eu amo vocês, trabalhadores e trabalhadoras da Petrobras. Um abraço, gente. Parabéns, Magda. Parabéns, diretoria da Petrobras. E parabéns, trabalhadores da Petrobras. Está encerrada a cerimônia. Pede-se a todas e a todos que aguardem a saída do presidente da República. Você acompanhou a cerimônia de inauguração do Complexo de Energias Boa Ventura, construído pela Petrobras em Itaboraí, na região metropolitana do Rio de Janeiro. O polo industrial é composto pela maior unidade de processamento de gás natural do país e vai receber gás do pré-sal da Bacia de Santos, transportado por meio do gasoduto Rota 3, que também iniciará operação. O projeto integrado Rota 3 vai viabilizar o escoamento de até 18 milhões de metros cúbicos de gás natural por dia. Já a unidade de processamento de gás natural, a maior do país, vai processar até 21 milhões de metros cúbicos do produto por dia e, com isso, aumentar a oferta para o mercado nacional, reduzindo a dependência de importações. As obras de implementação do projeto criaram cerca de 10 mil postos de trabalho. A presidente da Petrobras, Magda Chambriard, destacou que o investimento de 20 bilhões no novo complexo vai trazer diversos resultados positivos para o Brasil. E ela elencou quais são. Nós vamos passar de 240 mil de capacidade instalada para 360 mil barris por dia. Vamos trazer 21 milhões de metros cúbicos por dia de gás. Vamos construir 2 termoelétricas, diversas unidades de processamento. Isso aqui tudo, gente, é muito grandioso. É tão grandioso quanto todo esse terreno e todo esse ambiente que nós estamos vivendo aqui. Para quem dizia que a gente reinjetava muito gás, para quem dizia que a gente precisava investir mais em gás, para quem dizia que a gente precisava fazer mais pela indústria brasileira consumidora de gás, nós estamos trazendo 21 milhões de metros cúbicos de gás. Do pré-sal para a costa. Já para o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, a entrega do Complexo de Energias Boa Ventura é a prova de que o país está no caminho da independência energética. Segundo ele, o Brasil tem capacidade de processar e distribuir suas riquezas e ainda gerar emprego e renda. Não é apenas um marco de infraestrutura, presidente. É um passo firme em direção a um Brasil mais soberano, mais independente e mais preparado para crescer. Se alguém ainda tem dúvidas da capacidade das nossas políticas públicas, basta ver a magnitude desta entrega. O gasoduto Rota 3 tem 355 quilômetros de extensão e capacidade para escoar até 21 milhões de metros cúbicos de gás natural por dia. E é a prova que o Brasil voltou para o caminho certo. A Petrobras voltou para o caminho que nunca deveria ter saído. Esse gás natural, meus amigos e amigas, não é qualquer gás. É o gás natural do pré-sal, a joia da nossa produção energética. É o gás que vai reduzir nossa dependência e garantir nossa segurança alimentar, a nossa vocação natural de alimentar brasileiras e brasileiros e o mundo, e a nossa segurança energética. Silveira também lembrou do projeto assinado pelo governo para ampliar o acesso ao gás de cozinha para 20 milhões de pessoas de baixa renda. Esse projeto prevê investimentos para buscar soluções em energia limpa para cozinhar. O gás para todos, que garante acesso ao gás de cozinha para mais de 20 milhões de famílias, mais de 80 milhões de pessoas, acabando e vai acabar com o cozimento sujo no Brasil, cumprindo inclusive com o compromisso da ODS 7, dos nossos compromissos internacionais para a cocção limpa, para evitar acidentes
com as nossas mulheres, que ainda 4 milhões, presidente, 4 milhões de famílias ainda cozinham com lenha, álcool e serragem, gerando impactos, inclusive na saúde pública, enormes, por causa da inalação inadequada dos gases. E mais uma vez, o presidente Lula defendeu a autonomia e a capacidade que a Petrobras tem de colocar o Brasil como potência de produção de combustível. O dia que acabar o petróleo, a Petrobras será a maior empresa produtora de biocombustível nesse país, será a maior produtora de etanol desse país, será a maior produtora de hidrogênio verde desse país. A Petrobras, ela é mais do que uma indústria de óleo e de petróleo. A Petrobras é uma indústria de energia e ela vai produzir o que for necessário. Para Lula, a Petrobras representa o orgulho de ser brasileiro e de trazer riquezas que podem ser distribuídas para todos os cidadãos do país. Quando eu disse que eu estou orgulhoso de estar com essa camisa aqui, é porque é o seguinte: a Petrobras, ela está no meu sangue, ela está na minha formação política, ela está na minha compreensão e na imagem que eu tenho do Brasil. Eu não preciso ser engenheiro da Petrobras, eu não preciso ser, nenhum empregado da Petrobras. Eu só tenho que ser brasileiro, só tenho que respeitar o direito soberano desse país, ser dono do seu nariz, olhar para onde quer e fazer o que quer, sem precisar dizendo amém a ninguém. É por isso que essa empresa está crescendo. E nós ficamos por aqui. Você pode acompanhar todas as notícias do governo federal aqui no Canal Gov, na Agência Gov, na Rádio Gov e em nossas redes sociais. Até a próxima. Tchau, tchau.